Queridos, graça e paz, boa noite. Mais um culto para adorarmos a Deus e buscarmos a sua face. E nessa noite queremos saudar a você que está lá na sua casa, com a sua família, com seus filhos, ouvindo a palavra, pronto, com o coração aberto. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite. Então, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós, em primeiro lugar, te agradecemos pelo dia que passamos, pela semana. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado, e porque o Senhor tem nos amparado como um pai ampara os seus filhos. E nessa noite nós queremos te pedir a tua bênção para o nosso culto. Queremos te pedir que o Senhor possa estar à nossa frente. O Senhor Espírito Santo possa estar trabalhando junto conosco, porque tudo é para a tua glória. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 16, verso 18, um texto muito conhecido da igreja, que diz, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz: eu também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma promessa de que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. E eu quero falar sobre esse assunto nessa noite. Mas antes disso nós vamos louvar a Deus. E eu convido você a louvar conosco. Convido a irmã Camila a estar louvando aqui, dirigindo os louvores com o irmão Derek. E nós todos estaremos louvando o Senhor Jesus. E essa dimensão de adoração vai entrar dentro da tua casa. E ela vai criar um ambiente de adoração, um ambiente de igreja. Porque você é parte da igreja. A tua família é parte da igreja. Então, vai criar uma dimensão de igreja dentro do teu lar. E você vai ser alcançado aí onde você está. Em nome de Jesus. Graça e paz, aleluia. Mais uma vez estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus, para agradecer o nome do Senhor. Eu creio que nesse momento o Senhor já está trabalhando na tua casa. Eu creio que o Senhor já está tocando a tua vida, tocando o teu coração nesse momento. Pai Santo e amado Deus, queremos mais do Senhor nesse momento. Queremos mais do Senhor essa noite. Derrama a tua glória, derrama a tua unção, Senhor. Cremos que o Senhor nos ama. Cremos que o Senhor fará o impossível acontecer, Senhor. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado.
tua presença. Santo Espírito é bem-vindo aqui, bem-vindo a encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Fazer o nosso querer, Senhor Jesus, mas queremos, meu Pai, fazer o teu querer. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tenho sim o amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tenho sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Te adoramos, Senhor Jesus, e te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos permite ter, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Nós iremos agora para o momento de reflexão da palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção dos amados para o mesmo texto que nós lemos no início deste culto. Mateus 16, 18. Onde o nosso Senhor Jesus diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, nós estamos vivendo em dias difíceis. E não é só por causa desta pandemia, não é só por causa do coronavírus, não. Nós estamos vivendo dias difíceis
porque os sinais do final dos tempos eles são claros diante de nós. Estamos vivendo dias difíceis porque Jesus já havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E nós temos visto o amor esfriar. Muitos pastores chegaram a acreditar que foi bom ter acontecido isso, porque só com tudo isso que está acontecendo, as pessoas se despertam mais. Muitos chegaram à triste conclusão de que foi preciso, está sendo preciso, Deus sacudir a humanidade. E nós chegamos à conclusão de que parece que sim, é preciso mesmo. Então a maior tristeza é que as pessoas estão precisando de renovação, mas elas nem sabem como encontrá-la. As pessoas estão precisando de vida, as pessoas estão precisando do Espírito Santo, as pessoas estão precisando serem cheias novamente e elas nem sabem como. Perderam o caminho de volta, como diz o profeta, que são incapazes da inocência. E nessa noite, o Senhor nos traz uma promessa consoladora. Diante de tudo, o Senhor Jesus nos diz uma palavra muito atual. Ele diz: eu te digo que tu és Pedro, porque aqui ele conversava com Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, esse versículo é um versículo muito questionado entre os teólogos, porque uns defendem que a pedra é Pedro, Jesus estava se referindo a Pedro, mas nós vemos que logo após esse diálogo, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Se a pedra fosse Pedro, era uma pedra que não serviria como fundamento da igreja, porque é um homem pecador, um homem falho. Então ele não serviria como fundamento da igreja. Outro sim, é que imagine um homem como nós ser o fundamento da igreja de Jesus Cristo. É até antibíblico. Pois a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,11 que só existe um fundamento, e este fundamento é Cristo. A profecia, já desde o Antigo Testamento, dizia que ele era a pedra de esquina, a pedra que iria fundamentar a igreja. Triste da igreja se Jesus Cristo não fosse o fundamento dela. A igreja só é firme porque Jesus é o fundamento dela. Outros ainda dizem que Jesus aqui não estava se referindo nem a Pedro e nem a ele mesmo, mas se referindo à revelação que Pedro recebeu de Deus naquele momento, no versículo anterior, que diz, onde ele diz que para Jesus, que no versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi nem um ser humano igual a ti que te informou, ninguém pregou, ninguém tinha ensinado ainda que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, olha, isso só pode ter sido o Pai que te revelou. Então muitos dizem que essa pedra é a revelação de que Jesus é o Cristo, esperado para salvar a humanidade, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é a pedra, Jesus é o Cristo, Jesus é a revelação. Esta pedra, esta revelação é a pedra que sustenta a igreja.
esta revelação de que Jesus é o Cristo, é o ungido, é aquele que Deus preparou para salvar a humanidade. E que não haveria mais outro. É essa revelação, é esse entendimento que era a pedra que iria edificar a igreja, sobre a qual a igreja seria edificada. Toda igreja precisa ser edificada em cima do fundamento de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Salvador do mundo, é aquele que Deus enviou para ser a única solução para a humanidade. Então, isso é a revelação, isso é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. E quando nós somos edificados sobre essa revelação, de que Jesus é o único, de que Jesus é a solução, então, queridos, Jesus conclui dizendo que dessa forma, nenhuma porta, ou seja, as portas do inferno, que eu não quero saber que portas são essas, aqui aparece no plural, eu não quero saber que portas são essas, mas aparece aqui no plural, diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não vão vencer a igreja. E nós vemos, e a gente até fica pensando, por que Jesus teve que falar em inferno aqui? Existe aquele antigo preconceito de muitas pessoas que não são evangélicas, que diz, os crentes falam muito em inferno, falam muito em diabo, falam muito em Satanás, né? E aqui diante de uma revelação tão bonita, dizendo que, olha, sobre essa pedra edificarei minha igreja, aí Jesus coloca a história do inferno no meio, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque na verdade, queridos, na verdade, a gente está lutando para ir para o céu. Jesus enviou a promessa que nós vamos ser vencedores, mas o diabo está sempre ali. O diabo está sempre ali no encalço. Nós vemos que quando os magos vieram do Oriente, porque viram a estrela que mostrava que o Salvador do mundo ia nascer, o inimigo já entra no coração de Herodes, ele mente dizendo, olha, vão lá, se informem onde é, e depois voltem por aqui, porque eu quero ir adorar ele também. Mas na verdade ele queria matá-lo. Como os magos foram orientados por Deus para não voltar para avisar para Herodes, foram por outro caminho embora, Herodes foi atrás dos escribas, dos conhecedores da lei, disseram, olha, onde é que diz aí nas escrituras que o Messias vai nascer? Vai em Belém. E ele foi lá e matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que um anjo já havia orientado a José que ele fosse para o Egito, e assim Jesus sobreviveu. No livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, mas também diz que a serpente lhe morderia o calcanhar. E morder o calcanhar é um símbolo de perseguição. Imagine a figura de um homem fugindo de uma serpente porque ela quer morder o seu calcanhar. Assim viveu Cristo durante toda a sua vida, desde quando ele era criança. Ele sofreu perseguição por toda a sua vida. Quando ele começa a jejuar no capítulo 4 de Mateus, que ele jejuou 40 dias, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o leva para o deserto, para quê? Depois de um jejum, né? Hoje nós fizemos um jejum que o nosso presidente convocou que nós fizéssemos. Jesus fez 40 dias e teve muita fome. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo deserto e ali lá estava Satanás para tentá-lo. A serpente, tentando morder o calcanhar, perseguindo, tentando fazer tudo para derrotar o nosso Senhor. E ali procederam as tentações, Jesus venceu todas elas e garantiu. Lá no final, na última ceia, num momento tão sublime, parece que o inimigo gosta de tentar nos momentos mais sublimes, né? Porque ali, depois de 40 dias de jejum, o inimigo veio tentar Jesus. Aí agora, na hora da última ceia, o Senhor Jesus disse, olha, aquele que mete
a mão comigo no prato, esse é o que me há de trair. E a Bíblia diz que na hora que Judas colocou o bocado na boca, Satanás entrou nele. E ali ele já foi correndo trair Jesus. Nos momentos mais sublimes, Satanás sempre estava lá para tentar destruir a igreja do Senhor. Destruir o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, aqui Jesus já dá a garantia. Ainda que as portas do inferno, não é de uma forma só que o inferno vai se levantar. Existem diversas portas, eles vêm de diversas formas, o inimigo vai tentar agir. Ainda que as portas do inferno se levantem, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão, não vencerão. Vão se levantar. É inevitável que o inferno se levante, mas elas não prevalecerão. Quantos cristãos foram e ainda são perseguidos em países em que o cristianismo não é permitido, queimados, mortos a tiro, das formas mais desumanas possíveis, crianças. É de dar dó, queridos. A igreja sempre foi perseguida. Satanás sempre esteve no encalço da igreja, perseguindo e procurando destruir a igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. Você hoje está na sua casa assistindo um culto. Existem crentes em todos os lugares assistindo culto. Nada pode parar a igreja de Deus. A igreja vai sempre funcionar. Nada pode fechar a igreja de Deus. A igreja não é o prédio, não é o templo. A porta do templo pode ter fechado, mas a igreja não fechou. A igreja continua. A igreja continua, a igreja age, a igreja é viva, a igreja nunca vai morrer. A igreja, ela cresce no tempo de perseguição. Na história, nós vemos que quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. A igreja é avivada no tempo de perseguição, quando não existe comodidade, quando as dificuldades batem a porta, a igreja se mostra verdadeira. As pessoas passam a ser cheias do Espírito Santo e colocam a sua fé em ação. Nenhuma porta pode trancar a igreja, porque ela é de Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, que é Jesus, que mostra que Jesus é o ungido de Deus, é o Cristo. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja em cima do ungido de Cristo, dessa revelação de que só Jesus é o Salvador. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa revelação. E a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor Ruth, a igreja não é do apóstolo Soares, a igreja não é dos irmãos que estão aqui comigo, de tantos pastores, de tantos homens de Deus que estão pregando no mundo inteiro. A igreja é de Jesus. Nós só somos servos de Deus, que pregamos a palavra, só somos cooperadores na obra de Deus, mas a igreja não é nossa. A igreja não fecha porque ela não é nossa, a igreja é de Deus, e ninguém pode mais do que Deus. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode mais do que o Senhor. Então nenhuma porta pode trancar a igreja. A porta do templo da sua igreja não pode trancar a igreja. Pode trancar o templo, mas a igreja não vai ser trancada. A igreja é viva, a igreja ainda hoje está eficaz. A igreja ainda hoje está funcionando, é o corpo de Cristo, são os crentes, são os grandes e pequenos. Todos aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Jesus é que são a igreja. Nada pode prender isso. Nada pode parar com isso. A igreja é sempre vencedora. Em segundo lugar, o próprio Jesus é a porta. Em João 10:9 ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, porque ali em João 10, ele está se referindo a ele como pastor.
das ovelhas, e a nós como ovelhas. E a ovelha que é a pastagem. Ele disse, olha, eu sou a porta. Quem vier por mim vai entrar e sair do outro lado, vai achar pastagem. Pastagem é o alimento da ovelha. Então o que é que Jesus está dizendo assim? Olha, eu vou alimentar a minha igreja. Eu vou alimentar a minha igreja. Cada vez que uma pessoa vier até mim, eu sou a porta. Eu sou a porta do alimento. Então você pode estar na sua casa. Quando você for a Jesus, você vai ser alimentado. Você não está se reunindo com os irmãos, que é o ideal, mas todas as vezes que você entrar no seu quarto, for para a sua Bíblia, for orar, você vai ser alimentado, porque Jesus é a porta. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus é a porta, a Bíblia está dizendo que Jesus é o teu acesso ao céu. Imagina aí, você ter acesso ao céu através de Jesus. Ele é a porta. Sabe por que a igreja não pode fechar também? A igreja não pode acabar e não precisa você ter medo disso. Não precisa ter medo disso não, querido. Porque a igreja não para. A igreja nunca vai parar. Você pode ter medo de qualquer outra coisa. Mas não tenha medo de que a igreja do Senhor vai se acabar por causa de nenhum problema. Porque a igreja de Deus continua viva. A igreja de Deus continua se movimentando na terra. Em todo lugar do mundo. Disse que uma das maiores, a maior parte da igreja do Senhor está na China, e a China nem pode ter cultos públicos. A China nem pode ter tanta liberdade como nós temos aqui no Brasil, e a igreja é maior lá. Ninguém pode parar a igreja de Deus. Então esse medo é um que você pode riscar da sua lista. Porque a igreja continuará viva e ativa, porque ela foi comprada com o sangue do Cordeiro, e Ele é o dono da igreja, e Ele providenciará para que tudo que a igreja precise para continuar firme, Ele vai entregar para a igreja, porque Ele foi quem lhe chamou, Ele foi quem lhe convocou, Ele foi quem te tirou do mundo de pecados, Ele te chamou, Ele tem um projeto na tua vida, então nada pode parar isso. E por último eu quero te dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não é a porta do templo, é uma porta que é a porta da tua salvação, é a porta do teu chamado. Ninguém pode fechar. Em Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, o Senhor Jesus diz assim, à igreja de Filadélfia: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deus não põe porta fechada na frente de ninguém. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez você olhe para você e diga: mas Senhor, eu me sinto tão fraco. Eu já me sinto fraco com igreja, imagine sem igreja. E aqui ele diz: mesmo tendo pouca força, o importante é que você guardou a minha palavra, ele diz para a igreja de Filadélfia, e não negou o meu nome. Então, querido, você pode se sentir uma pessoa frágil. O apóstolo Paulo diz assim: quem é que enfraquece que eu também não enfraqueço? Então você pode ter pouca força, porque na verdade a tua força vem do Senhor. Ele diz em Joel: digo fraco, eu sou forte. A alegria do Senhor é a vossa força. Então a sua força não vem de você. Se a sua força viesse de você, você não precisava de Deus. A sua força vem do Senhor. E mesmo você tendo pouca força, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, que quando ele estava fraco, aí sim que ele era forte. Quando ele rogou a Deus para que o Senhor afastasse dele aquele enviado de Satanás, aquele espinho na carne, o Senhor disse: olha, ele disse que rogou por 3 vezes. O Senhor disse: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, queridos,
a graça de Deus basta para você também. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode estar se sentindo fraco, eu estou sem culto, eu preciso de culto, eu preciso da igreja. Todos nós precisamos. Mas eu quero lhe dizer que mesmo tendo pouca força, você não negou a palavra de Deus. Mesmo tendo pouca força, você não negou o nome de Jesus. Você guardou a palavra de Deus. Por isso o Senhor pôs uma porta aberta diante de ti e que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. É por isso que o Senhor está edificando a igreja, independente de qualquer coisa. Eu me lembro que quando eu me converti, o lugar onde nós nos reuníamos era um antigo salão de festa, que só tinha parede de um lado e do outro tinha só coluna de madeira. As galinhas dormiam nos bancos. As galinhas do dono do local dormiam nos bancos. Quando chovia, a água entrava lá para dentro. Quando nós fazíamos muito barulho, o dono desligava a tomada da caixa de som. Tudo acontecia para a igreja parar. Mas ninguém parou a igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor edificou a igreja. O Senhor está edificando a igreja. O Senhor vai continuar edificando a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, queridos, independente de quem fica no meio da caminhada, independente de quem deixou de crer, a igreja continua marchando. A igreja sempre continua. Eu quero finalizar essa palavra lembrando do episódio em que Deus chama Gideão para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. A Bíblia diz que uma multidão foi para a guerra junto com Gideão. Junto com Gideão foi uma multidão. E Deus, no meio do caminho, diz: Gideão, existe muita gente aí contigo. Diga que os medrosos e covardes voltem. E a Bíblia diz que 22 mil pessoas voltaram. Então, independente dos que ficam da metade do caminho para trás, Deus continua com o seu povo. Deus chega para Gideão e diz assim: Gideão, ainda tem muita gente. Se vocês vencerem com essa quantidade de pessoas, então vocês não vão dizer que sou eu quem está dando vitória. Vocês vão dizer que foi vocês mesmos que conseguiram a vitória pela força de vocês. Leva o povo para beber. E aquele que beber desapercebidamente, manda voltar. Mas aquele que trouxer com a mão a água para a boca, vigilante se o inimigo está por perto, este sim separa para irem contigo. E só 300 ficaram aprovados para a guerra. E Deus deu vitória a Gideão com estes 300. Sabe, irmãos, independente dos que não continuarão na batalha, independente de qualquer coisa, a igreja nunca será derrotada. A igreja nunca será destruída. A igreja sempre marchará. Eu fico imaginando Jesus pregando e as multidões sufocando ele, né? Quando ele cura aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ele diz: quem me tocou? E o que os discípulos dizem para ele? Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, virtude. Então eram grandes as multidões. A Bíblia diz que chegou um momento da vida de Jesus que ele passava por fora das cidades, porque não dava mais para ele atravessar as cidades pelo meio devido à multidão. Pela multidão dos que estavam nas multiplicações dos pães, a gente vê
Quantas pessoas seguiam Jesus por toda parte? Mas quando Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus e promete que voltará, que derramará do seu Espírito. Quantas pessoas estavam lá no cenário? Estavam 120 pessoas. De todas aquelas multidões incontáveis de pessoas. Que a Bíblia diz que Jesus não podia nem dormir direito, que as multidões já estavam lá pela madrugada esperando mais. E agora, depois que ele ressuscita e ele promete o Espírito, quando o Espírito vem, estão ali 120 pessoas. E alguém poderia perguntar, onde estão as multidões? Cadê aquelas multidões? Agora só tem estes. Mas nem por isso a igreja estava derrotada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre aquelas pessoas, eles foram cheios do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ao sair dali, Pedro fez uma pregação onde se converteram 3.000 almas e foram batizadas. Quer dizer, olha aí como Deus já começa a igreja novamente, debaixo de um mover do Espírito Santo. Mas na frente, mais 2.000 almas se convertem por um milagre realizado na Porta Formosa. E a igreja só crescendo, só crescendo. Queridos, não devemos nos preocupar, porque a igreja do Senhor é invencível. Enquanto nós estivermos debaixo do sangue de Jesus e formos igreja, nós somos invencíveis. E tenha certeza, o céu nos aguarda. As bênçãos de Deus aqui na terra nos aguardam. E o Senhor Jesus vai nos dar vitória sobre todas as tribulações. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o livra o Senhor. Vamos ficar de pé agora? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a igreja é invencível. O Senhor tem edificado a igreja. O Senhor diz, olha, sobre esta pedra, que é Jesus, o ungido de Deus, sobre esta pedra, que é a revelação de que Jesus é a única saída e não tem mais outras saídas. De que Ele é o ungido, é o Messias prometido e não tem outra forma de nós sermos salvos. Esta revelação de que Jesus é o fundamento da igreja, de que a igreja está sobre Jesus Cristo e é por isso que ela não vai ser vencida, porque ela está sólida em cima da rocha que é Jesus, porque ela está fundada em cima de quem não perde, de quem venceu a morte, de quem venceu o pecado, de quem venceu a morte, de quem venceu a cruz, de quem venceu todas as coisas. E por isso ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nós devemos entender que Jesus é a garantia da vitória da igreja. Jesus, o Senhor. Pai, por isso nós acreditamos que a igreja ela é inabalável, invencível, poderosa. E essa garantia não é porque tem alguns homens especiais, excepcionais dentro da igreja, não. É porque Jesus é o dono da igreja. É porque Jesus é quem edifica a igreja. Ele diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É dele, é uma propriedade exclusiva do Senhor. E como propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode mexer, o maligno não pode tocar, a vitória é certa, em nome daquele que comprou a igreja com seu sangue. E por isso estamos aqui nesta noite agradecendo a Ti, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vem abençoar cada pessoa que está no seu lar agora, vem abençoar cada família, do ancião, a criança, os casais, os jovens, os adolescentes. Vem abençoar agora, que cada lar receba a graça de Deus, o Espírito de Deus repouse sobre cada lar dos santos, daqueles que creem, daqueles que são igreja e aqueles que ainda não são, que em nome de Jesus entregue suas vidas a Cristo, para que possam ser igreja também. E uma vez sendo igreja, o Senhor garante a tua vitória. Sim. Pai, eu te agradeço
reconhecendo que a nossa vitória está nas mãos do Senhor, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E nós agora, Senhor, te entregamos a nossa vida, te entregamos nossa história, te entregamos nossos sonhos, te entregamos nossos planos, pois a Bíblia diz que o coração do homem pode projetar, pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, porque o Senhor é o nosso dono, o Senhor é quem garante a vitória. Então vem, meu Senhor, colocar esse sentimento de vitória dentro do coração de cada um que está me assistindo agora. Que esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de medo, esse sentimento de pavor, em nome de Jesus seja arriscado de todos os problemas que qualquer um possa ter, porque o Senhor garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Pode até tentar, mas não prevalecerão. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus, e você na sua casa diga amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Continue firme, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu quero finalizar minhas palavras aqui agradecendo a Deus e mandando graças e paz para ti, desejando que essa semana seja uma bênção, que Deus fale contigo todos os dias, que você se acorde feliz, cheio de fé, cheio da graça de Deus, cheio de amor. E vamos finalizar louvando a Deus, a irmã Camila, o Derek. Mais uma vez quero agradecer aos pastores Luke e Keus, quero agradecer a Nicole, a Giovana que está aqui com a gente, e a todos vocês que estão aí, né, nos assistindo. Vocês são a nossa família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos continuar nesse clima onde o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem estado contigo nesse momento, que possamos continuar adorando o nosso Deus. Amém? E acalma o meu pensar.
desanimado.